Glória a Deus, boa noite, Pai seja convosco, amém? Estamos aqui na igreja, 22 de março de 2020, viemos aqui nesta noite falar com o Senhor e ouvir a palavra de Deus para os nossos corações, para que nós possamos suportar tudo que tem assolado esta nação. E viemos buscar o refrigério do Senhor, amém? Gostaria que você, onde você estivesse, você nesta hora se fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração e pedisse ao Senhor que Ele verdadeiramente viesse falar ao seu coração, viesse derramar do seu poder, da sua graça soberana sobre a sua vida. Glória a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor bendito, Senhor amado. Obrigado por nós estarmos aqui nesta noite, Pai. Viemos aqui neste santo lugar, meu Senhor, para falar contigo, Pai, para sentir a Tua presença neste lugar, porque ao chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus amado, Deus bendito, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, possa nos tratar nesta noite mediante a Tua palavra, Pai, possa nos fortalecer, nos alicerçar, Senhor. Ó Deus, fortalecer a nossa fé mediante a Tua palavra, Pai. Louvado seja o Teu nome. Queremos na Tua palavra, porque na Tua palavra há poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe você, onde quer que a nossa voz, a nossa imagem possa chegar. Eu sou o pastor Mauro de Oliveira, do Ministério Tempo de Graça Mendanha, Campo Grande, Rio de Janeiro. Estou aqui ao lado da minha esposa, a pastora Cássia de Oliveira. Estamos aqui no nosso culto online, Eu essa madrugada orando a Deus, como é de costume, oração das 3 da manhã. Eu abri a Bíblia e Deus me deu uma palavra, até um pouco dura, mas que veio trazer para mim, eu creio que a muitos de nós, uma reflexão acerca do momento que a gente está vivendo, de tudo que a gente está passando. Aí fica uma interrogação, uma pergunta na mente de muitas pessoas, sobre tudo isso, por que de tudo isso, E a Bíblia é bem clara. No livro de Jeremias, capítulo de número 25, Deus foi falando comigo, eu li do 25 até o 28, e diz assim, que Deus anuncia aqueles 70 anos de cativeiro do seu povo na mão de Nabucodonosor. E o texto diz assim: e veio a palavra a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano do filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém isto. Aí Jeremias vai e faz uma declaração, aqui. Isso 4 anos antes de Nabucodonosor invadir, Aí diz assim: o profeta Jeremias anunciou ao povo. Ele diz assim: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Eu vos tenho anunciado a vocês dia após dia e vocês não me deram ouvido. Quer dizer, Deus estava pronunciando um juízo, pastor Cássio. Estava pronunciando um juízo sobre a nação. E o que acontece? Aquele povo não estava dando ouvido. Jeremias, ele diz assim: eu tenho aqui pregado 23 anos para vocês, chamado a atenção de vocês, falando a verdade para vocês acerca de andar, de voltar para os caminhos do Senhor, de viver a palavra dele, de viver o verdadeiro evangelho. É o que Deus quer de nós, de cada um de nós, de todo aquele que criou, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então Ele quer que nós o adoremos, que nós o reconheçamos, que nós honramos. Deus quer simplesmente ser honrado por aquilo que Ele criou. Algo muito simples. Você de repente
você edifica alguma coisa, seja uma casa, ou constrói alguma coisa, ou monta um projeto, e você mostra para alguém, né, e aquele projeto tem uma utilidade, você quer simplesmente ser, né, reconhecido por aquilo que você criou, aquilo que muitas das vezes vem a facilitar a vida de alguém. Por exemplo, a criação do telefone hoje tem sido um instrumento abençoador na vida de muitos de nós, né? Então, quer dizer, vamos supor que alguém cria um instrumento tão tecnológico, tão bonito, tão abençoador, e a gente despreza, quer dizer, é algo mais ou menos assim, né? Para quem criou é um sentimento de quê? De desprezo, de rejeição, né? Então, Deus, né, tentando traduzir isso para nosso entendimento. Então, Deus, a única coisa que Deus quer daquele que o criou é que esse o reconheça como Senhor e que o honre. Deus quer ser honrado por cada um de nós. Eu acho que o que Deus quer não é muito, é algo que todos nós fomos criados à sua imagem e semelhança, podemos fazer, que é honrar a Deus, reconhecer a Ele, agradecer a Ele, não viver assim na nossa vida como se não dependêssemos de Deus, como se Deus não fosse nada, como Ele não fizesse parte de nada na vida da gente, ou como se fosse aquele que nós só lembrássemos quando precisássemos. Então Deus não quer isso. Deus quer fazer parte da nossa vida, da vida do homem, todos os dias. Então o desejo daquilo, ou a vontade de Deus em relação a nós, não é algo muito, não é algo difícil que nenhum de nós possamos fazer. Então Jeremias diz que anunciou, e Deus lança uma sentença. Aí no verso de número 15 do capítulo 25 de Jeremias, aí o Senhor diz assim, né, para Jeremias, diz assim: pega, Jeremias, da minha mão esse cálice com o vinho da ira, para que façam com que bebam todas as nações que eu te envio, para que bebam e fiquem cambaleando, enlouquecidos por causa da espada que enviei sobre ele. Então Deus estava, né, dizendo a Jeremias que ele pegasse um cálice e desse às nações, né, e Jeremias vai, né, no verso ainda 17, ele toma o cálice da mão do Senhor e faz com que todas as nações pelas quais o Senhor enviou bebam. Aí começa ela por Jerusalém, Judá, os reis, aí ele vai enumerando, né, as nações, vai falando. No verso de número 30, Deus diz assim: você profetiza essas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja da sua morada e ruge poderosamente contra a sua propriedade. Quer dizer, né, Deus dizendo: eu te criei, eu, né, sou teu Deus, né? Então, né, na verdade Deus não queria chegar àquele extremo com a sua criação, né? Deus queria simplesmente ser honrado. É só isso que Deus quer em nossos dias, em todo o tempo, desde lá do Éden até os dias de hoje. Deus quer ser reconhecido. Se nós reconhecermos Deus e honrar Ele, olha, irmãos, ou amigos, ou ouvintes, todos nós seremos abençoados. Quem vai ganhar nisso tudo é como um filho obediente aos pais, um profissional obediente aos seus patrões. Quem vai ganhar é só ele. A honra será muitas das vezes do patrão, da empresa, né? Mas quem vai lucrar com isso vai ser sempre nós. Deus vai te honrar quando você o honra. Aí Deus diz assim: olha, grita, e ele grita como quem pisa em uvas, e grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusação contra as nações e julga toda a humanidade. Então, quer dizer, Deus estava usando a boca de Jeremias para poder falar para ele que ele fosse um arauto dele na terra. E hoje nós temos em nossos dias quantos arautos de Deus? Você mesmo que está me ouvindo, seja pastor, seja membro, seja até uma pessoa que não tem assim muito conhecimento acerca da palavra de Deus, mas Deus te usa muitas das vezes como arauto. Deus te usa como instrumento para ser a boca de Deus. A própria Bíblia diz que Deus usou um jumento para falar com o servo dele, Balaão, que estava em desobediência, né, indo de encontro contra a vontade de Deus, contra o povo de Deus, para se levantar contra o povo de Deus, né?
E Deus usou, não vai usar você, um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Então Deus não queria entregar o seu povo, né, a juízo. Deus não queria trazer, né, se Deus ele não tem prazer nenhum em trazer o mal ou permitir, né, vamos colocar assim desse jeito, permitir que o mal nos chegue a nós. Não, Deus não tem prazer na morte de ninguém, nessas mortes que estão acontecendo no mundo pelo Covid-19 ou coronavírus. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer em todo esse momento que a gente está vivendo, momento que muitos de nós ainda não conseguiu perceber a gravidade do momento que a gente está vivendo. Deus não tem prazer em nada disso. A gente vai encontrar aí, né, pastora Kátia, procura para mim aí, em Ezequiel 18, versículo 30 ao 32, lê para mim aí, né? Ezequiel 18. Então Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer com peste, com praga, mas Ele permite, tem a permissão de Deus, né? Aí Deus estava dizendo assim diz o Senhor, enquanto ela encontra aí: vejam a desgraça que está espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se levanta desde o confim da terra. Veja algo semelhante àquilo que nós estamos vendo no noticiário. Olha o que diz o verso 33: naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, né, de um lado ao outro da terra, ninguém planteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Quer dizer, que é a coisa mais dura, que além de você perder um familiar, você não ter a condição, a legalidade de poder fazer um sepultamento digno de um ente querido, de alguém, seja lá pai, mãe, irmão, parente. É algo dolorido, já é dolorido perder, né? Então aquilo era uma situação que estava vindo sobre as nações, pela desobediência, pela falta de honra a Deus, pela falta de reconhecimento de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, né? E aí Deus também exorta não só o povo através de Jeremias, mas exorta também os pastores. Ele diz assim: lamentem-se, gritem, pastores, rolem no pó, chefem do rebanho de Deus, porque chegou para vocês o dia da matança, da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vaso fino, e não haverá refúgio para você, pastor, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouve-se os gritos dos pastores, o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo a pastagem deles. Olha só, aquele juízo não estava só sobre o mundo, ele estava sobre a casa de Deus também. O juízo estava vindo pela negligência do povo de Deus, pela negligência, pela falta de responsabilidade do valor devido, da honra devida a Deus. Deus estava cobrando não só das nações, não só do seu povo, mas estava cobrando da sua casa, daqueles que lideram, daqueles que trabalham na sua casa, né? Então ele diz assim: os vossos pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor, como o leão que saiu da sua toca, e a terra que ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Então Deus estava, avisando daquilo que aconteceria. Por causa de quê? Por causa da falta de honra que não se é devida a Deus, da honra que Deus quer receber. E aquele que foi criado à sua imagem e semelhança não dá essa honra a Deus. Aí, nessa hora, Deus ordena a Jeremias que fale, que continue falando. Deus, a gente vai sempre encontrar Deus dizendo: Jeremias, fala, abre a tua boca, Jeremias fala, Lembro no início, lá no capítulo 1, que Jeremias disse que se sentia como uma criança, que não sabia como falar, que não sabia como se portar. E Deus diz: não diga que é uma criança. Isso vale para todos nós, não diga que não sei, Leia a palavra de Deus, procure absorver esse conhecimento, não se preocupe se vai guardar ou não. No momento exato que você abrir a sua boca, Deus vai colocar a palavra dele na sua boca.
porque Deus é misericordioso e a palavra de Deus é sempre uma palavra, né, de amor, de graça, é de justiça, de juízo também, né? Eu creio que até o momento que nós estamos vivendo seja um alerta de Deus, uma permissão de Deus sobre tudo, para que haja um despertamento da sua igreja, do seu povo, das nações, porque há muita zombaria, há muita descrença, há muito espírito de incredulidade realmente, que tem endurecido o coração das pessoas. Então Deus diz assim, ele diz assim, ordena Jeremias que não omita uma palavra, né? Está lá no 26, verso 2, aí Deus diz assim, olha no verso 3, né? Mas antes disso, você encontrou, pastor? Lê para mim então, Ezequiel capítulo 18, verso 30 ao 32. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor, Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, se a gente parar e observar, né, a partir do verso de número 30, Deus está dizendo, ó nação de Israel, eu vou julgar vocês, cada um segundo os seus caminhos. Então o julgamento de Deus, né, não é por ele simplesmente ser o Todo-Poderoso, ele vai dizer assim, eu vou fazer como eu quero. Não, ele está dizendo, eu vou julgar cada um de vocês pela maneira que você tem se comportado. Então o nosso julgamento, ele começa de acordo com o nosso caminho. Aí diz assim, a palavra do Senhor, o soberano, é arrependa-se. Então a vontade de Deus é que houvesse arrependimento. Deus não quer julgar a gente pelo caminho errado que a gente está andando. E porque o caminho errado que a gente está andando, a gente conhece pela própria lei do homem. Se alguém anda no caminho errado, o que acontece com ele? Vai ser julgado, condenado, vai ser punido por andar no caminho errado, podendo andar no caminho certo. Então Deus aqui está dizendo à nação de Israel, através do profeta Ezequiel, né, no capítulo 18, no verso 30, ele diz assim, eu sou soberano, e como soberano, a minha saída para vocês é arrepender-se. Chega a arrepender, me reconheço, me honra, me dê a devida honra que eu mereço, a devida honra que eu quero que vocês dêem a mim como seu Criador. Né? E a Bíblia vai sempre nos dizer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o restante é aberração. O restante é criação humana, é iniciação ou iniciativa do inimigo, porque eu creio, segundo a Bíblia, que eu e você, todos nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a palavra de Deus diz, arrependam-se, né? Deus dizendo através da boca do profeta Ezequiel, como estava dizendo lá, né, em Jeremias 26, 25, arrependam-se, olha só. Ele vai dizer, desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Então Deus estava dizendo, se afaste do mal, porque esse mal, ele traz o pecado, e é o pecado que vai levar você à queda, é o pecado que vai te derrubar, é o pecado que vai destruir você. E as pessoas estão aí brincando com o pecado, brincando com o perigo, não atentando, né, talvez até esse momento que é difícil, circulando, como se diz, fica em casa, né, fazendo as coisas que não é para fazer, não se cuidando, se prevenindo da maneira que tem que prevenir. Mas aqui Deus está dizendo, se arrependam dos seus caminhos, dos seus pecados, dos males que estão cometendo, porque esse pecado vai te destruir, esse pecado vai, né, levar você à queda. Aí Deus vem dizendo no 31, livrem-se de todos os males que vocês cometeram. Deus está dizendo, faça uma avaliação, faça uma reflexão e livre-se do mal que você está cometendo, livre-se do pecado, livre-se da impureza, livre-se das coisas que te puxam para baixo.
Nós precisamos, meus irmãos, meus amigos, de coisas que nos levem para cima, de coisas que nos empurrem para frente, de coisas que nos levem a avançar, não de coisas que nos puxem para trás. O pecado, além de nos puxar para trás, ele nos joga para baixo, ele nos destrói. Então Deus está dizendo, lembre-se, quer dizer, estava provocando na mente do povo uma reflexão. E é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje, uma reflexão sobre tudo isso que tem acontecido, sobre a maneira que nós temos procedido em todos os níveis da nossa vida, em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos fazer uma reflexão hoje e ver, pois se de repente tudo isso que não está acontecendo não é uma permissão de Deus para que a gente acorde e retorne aos princípios e valores que Ele mesmo estabeleceu por meio da sua santa palavra. E eu preciso retornar às origens, eu preciso retornar à casa de Deus, eu preciso retornar à presença de Deus, eu preciso retornar à honra, dar a honra que Ele merece, a honra pelo qual Ele quer receber. E como eu já disse lá no início, não é nada demais que Ele quer. Porque quando Deus criou o homem lá no Éden, a Bíblia vai dizer que Deus coloca ele no melhor lugar do mundo, Deus coloca ele no paraíso, e Deus coloca ele cercado de tudo, não faltava nada para o homem. E hoje a gente vê aí, tem faltado talvez tudo ou quase tudo para muitos. Por quê? Por quê? Por causa do pecado, e tem entrado no mundo que tem levado essa ganância, essa correria desenfreada por poder, por dinheiro, por posição, e as pessoas acabam em busca dessas coisas, acabam não passando por cima de coisas tão importantes, de valores tão importantes, de coisas que podem fazer diferença na existência dela. E no final, muitas dessas pessoas chegam a uma conclusão de que tudo que ela correu atrás durante toda a sua vida foi algo sem valor, inútil, foi uma grande perda de tempo, e as coisas tão simples que teriam valor, que eram boas para serem apegadas, exercitadas, vividas, não viveu. E a pessoa não tem como, porque o tempo não tem como retornar. Então o tempo que Deus está nos dando hoje é um tempo de reflexão. O tempo de ontem não volta mais. O tempo de hoje também não, mas nós estamos vivendo hoje, então viva da melhor maneira possível, viva de uma forma que você possa honrar Deus, glorificar Deus, exaltar Deus, bendizer o nome desse Deus. É só isso que Ele quer, ser honrado. Então Deus está dizendo aqui, livre-se dos males que vocês cometeram. Deus estava dando oportunidade. O nosso Deus é um Deus de oportunidade, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Ele diz assim, busquem um coração novo. Olha aí, Deus está falando, se teu coração ficou magoado, poluído pelas impurezas do dia a dia, talvez por rejeição, por traição, talvez por qualquer circunstância, o teu coração se fechou. Deus está dizendo, limpa teu coração dessas coisas, avança. Você não precisa trazer essas coisas no seu coração, trazer essas coisas na sua vida, andar com esse peso, andar com essa bagagem. Ele mesmo diz lá em Mateus, tomai sobre vós, eu tomo o teu jugo e te dou o meu, que é leve, Então, é a oportunidade de Deus para nós. Esse é um tempo de reflexão. Então ele diz, livre dos seus pecados, busque um coração novo, um espírito novo. Por quê? Por que deveriam morrer? Olha aí Deus dizendo, por quê? Por que deveriam morrer com a praga? Por que deveriam morrer com a peste? Por que deveriam morrer com o juízo, com a ira? Por que deveriam morrer? Não, Deus não quer que ninguém morra. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. E é isso que esse versículo em Ezequiel vai nos dizer. Então ele diz assim, por que deveriam morrer, ó nação de Israel? É uma pergunta. Pois não me agrada a morte de ninguém. Saiba, meu irmão, você que me ouve, Deus não se agrada da morte de ninguém. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O prazer de Deus é que as pessoas vivam e vivam bem. Mas por que elas vivem mal? Vivem mal porque elas escolhem andar no seu próprio caminho.
longe, distante da vontade, do querer de Deus. E isso faz com que elas tropecem, caem, vão vir tropeçando no pecado, e o pecado vai puxando elas cada vez para baixo, para trás, e elas vão perdendo a sua qualidade de vida. Por quê? Porque elas decidem andar pelos seus caminhos, mas Deus quer nos guiar por caminhos que nós não conhecemos. Eu não sei o meu amanhã, você não sabe, eu não sei o que vai acontecer. Então Deus está dizendo: deixa eu conduzir você nos anos da tua vida, deixa eu guiar você por uma vereda tranquila, por um caminho verdejante. É isso que Deus quer trazer. Então Deus está dizendo aqui: não me agrada na morte de ninguém. É a palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus quer que você viva, Deus quer que eu viva, e que a Bíblia diz, né, que Ele quer que nós vivamos e vivamos em abundância. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para você que está me ouvindo aí. Não importa o momento que você está vivendo, não importa o quanto você ficou aterrorizado ou está aterrorizado com tudo que você está vendo e ouvindo, porque realmente isso aterroriza. Não deixe que essas coisas entrem no seu coração. Haja com prudência, haja com sabedoria, haja com vigilância. Sim, isso é notório que você faça, mas não permita que o medo, porque o medo vai neutralizar a tua fé. O medo vai fazer com que você pare. O medo vai impedir de ver o futuro, de projetar o futuro, vai levar você a perder a esperança da vida. E Deus não quer que você viva assim sem esperança. Deus quer que você viva bem. Então se liberte do medo, se liberte do pânico, se liberte de coisas que você trouxe para o seu coração, de pensamentos negativos, porque pensamentos negativos, né, mente negativa atrai coisa negativa. Não estou aqui querendo valorizar o pensamento positivo, mas é importante que tenhamos um pensamento positivo. Mas mais importante do que o pensamento positivo é a nossa fé num Deus vivo, é a fé firme, no firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos. Existe um futuro brilhante lá na frente para você, para mim, para a nossa nação, para todas as nações, e esse futuro está em Cristo. E essa segurança, essa paz que todos nós ansiamos, que todos nós queremos, ela está em Cristo. Ela está em Cristo. Somente em Cristo nós temos essa paz. E é isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para a sua família, é isso que eu desejo para quem, mesmo que você esteja sozinho, não tenha ninguém do seu lado, não tenha companhia, existe um Deus que está com você, existe um Deus que está aí do seu lado, existe um Deus que acompanha todos os seus dias, que te conhece no seu interior, conhece os seus caminhos e quer te conduzir por veredas tranquilas e quer abençoar você. Não importa também se você esteja cercado de pessoas, esteja sozinho, reflita agora, existe um Deus que te ama, que quer o seu bem, que quer a sua vitória, que não tem prazer na sua morte, que não tem prazer na doença, que não tem prazer na peste, que não tem prazer no mal, mas Ele quer que nós vivamos e vivamos em abundância. Mas você vê que, voltando lá para Jeremias 25, 26, estamos aqui no 26, Deus diz para Jeremias, ordena a Jeremias, fala e não omita nada do que eu estou falando. E Deus diz assim, no verso 3 do 26, do capítulo 26 de Jeremias: talvez eles escutem, cada um se converta da sua má conduta, e o que eu, Senhor, falei? Eu me arrependerei e não trarei sobre eles, quer dizer, não permitirei que a desgraça, né, que tem planejado lhe cause algum mal, pelo que eles têm praticado. Você vê que Deus vai lembrar que a desgraça vem, não porque Deus envia ou traz, né? Mas no sentido aqui bem prático, pelo mal que eles têm praticado. Então o mal que eu, que você, que nós praticamos fora dos princípios que Deus estabeleceu para que nós vivamos e que as coisas corram bem, é que traz o mal sobre a nossa vida. E talvez esse momento que nós estamos vivendo, esse mal que está vindo sobre as nações e assolando a nossa nação Brasil, seja justamente pelo o mal que eu tenho praticado, pela maneira que eu tenho conduzido a minha vida, pela maneira que eu tenho ignorado o Criador, o Senhor que me criou. E isso está trazendo mal. E Deus diz para Jeremias: diga a eles, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, nem ouvir as palavras dos meus servos,
ou dos profetas que tem enviado vez após vez. Então Deus aqui vai dizer que Ele tem enviado pessoas, que tem enviado arautos, vozes, pessoas. Como eu disse anteriormente, esse pode ser você, independente da sua religião, independente da sua fé, independente do seu credo, independente de você que até mesmo diz que não crê nem acredita em Deus, Deus pode usar você. Se a Bíblia relata, e eu creio na Bíblia, que eles vão ser irracional como um jumento para falar, para conduzir, tentar conduzir alguém que estava caminhando por um caminho torto para caminhar no caminho certo. Deus não vai usar você, mesmo você que diz que não crê em Deus, Ele vai usar, Ele pode usar. Ele pode usar você como instrumento dele na face dessa terra para mostrar o caminho, a direção, para dar direção a alguém que está sem direção. Deixa Deus te usar, né? Começa a ter intimidade, porque a gente só começa a valorizar e honrar Deus quando nós temos uma intimidade maior com Ele. Comece a buscar, fale no seu coração com Ele, mesmo que você tenha aí as suas ressalvas sobre a sua existência, sobre o seu poder, né? Comece a falar com Ele, comece a pedir experiência com Ele, e Ele vai te dar. Ao longo da minha fé cristã, eu ganhei muita experiência com o Senhor. Eu digo, estou sendo precavido sobre tudo isso que a gente está vivendo, mas eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão dos princípios que eu tenho encontrado na palavra de Deus, que me dá garantia, que me dá proteção, enquanto eu estiver na obediência da sua palavra. A gente sabe que todos nós não vamos ficar para semente, como dizia minha avó. Todos nós vamos passar, um dia vamos morrer, seja de doença, morte natural, seja por alguma situação, circunstância, todos nós vamos passar. Muitos homens, bons homens, renomados homens ou mulheres passaram. E nós estamos aqui por um período de passagem. E nesse período de passagem, nós precisamos valorizar Deus, honrar Deus, para que na eternidade, você que crê, eu creio na eternidade, nós possamos reinar com Ele, né? Então Ele diz, né? Se não ouvirem as palavras dos meus servos, meu Pai tem enviado, né? Então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, desde a cidade, como um objeto de maldição entre todas as nações. Aí quer dizer, Deus está trazendo um tempo remoto, tenebroso, está fazendo Jeremias dizer assim: olha, se eles não quiserem me ouvir, Jeremias, eu vou fazer com eles, com a nação, com os povos, como eu fiz lá no templo de Siló, em que os filhos de Eli profanaram o templo, né, agiam de maneira errada, incoerente para quem é filho de sacerdote, para quem é servo de Deus. Isso vale para quem tinha um conhecimento de lei, de princípios, de valores. E aí o povo de Israel também, sem muita direção, o que aconteceu? Pegaram a arca, acharam que só por levar a arca como símbolo da presença de Deus poderiam vencer a batalha, né? E tem muita gente achando que só porque fala o nome de Deus, porque, né, fala em Deus, acha que pode vencer as batalhas da vida. Mas nós vencemos as batalhas da vida não é falando, mostrando documento de autoridade espiritual, mostrando posição. Nós vencemos as batalhas da vida por meio de princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Quando eu cumpro esses princípios, Deus me abençoa, Deus me honra. Então Deus estava dizendo assim, aí Deus volta lá no passado dizendo, eu vou fazer. Aí o que aconteceu naqueles dias? Eles levaram a arca foi tomada, levada para a casa de Dagon, a gente sabe disso, o povo foi envergonhado, sofreu. Então Deus está dizendo, e se eles não me ouvirem, né, eu vou permitir, né, uma outra, que a história se repita, porque Deus estava permitindo que aquelas crises, aquelas situações, aquelas prisões, né, porque Deus ali no capítulo 25, Deus avisa sobre, né, os 70 anos de cativeiro que Israel passaria na mão de Nabucodonosor, que tomaria a cidade. Isso aconteceu 4 anos depois, né?
E aí ele tomou a cidade. Mas tudo por quê? Porque o povo não obedeceu. Aí Deus vai dizer no verso 8 do 26: e assim Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor tinha ordenado. Os sacerdotes, os profetas de todo o povo prenderam e disseram: você certamente morrerá. Olha aqui algo interessante. O próprio sacerdote, como a Bíblia diz aqui, e os profetas foram que prenderam. A própria igreja sentenciou a boca de um profeta. Olha aí. Olha o afastamento, a falta de visão, a falta de direção, até mesmo da igreja naqueles dias. O povo estava tão com o seu entendimento endurecido, com o coração endurecido para as coisas de Deus, que a própria liderança da igreja pegou Jeremias e disse: você vai morrer porque você está mentindo em nome do Senhor. Mas não quis fazer a reflexão. É muito fácil a gente acusar, é muito fácil a gente falar que alguém está mentindo, que alguém está faltando com a verdade, né? E a gente não querer refletir acerca do nosso caminho, acerca da maneira que a gente tem posicionado a nossa vida. É muito fácil a gente julgar o comportamento de alguém. Num momento como esse, talvez um pastor que não abra a igreja, alguém diga que lhe falta fé. E alguém que abra a igreja, ele diz que é falta de prudência. Então, vamos ser, muitas das vezes, julgados. Mas nós precisamos entender que Deus, o Deus que nós servimos, sempre vai nos dar uma direção. Deus estava querendo dar uma direção de conquista, de vitória, de êxito para o seu povo. Mas o povo não queria. O povo queria viver daquela maneira. Então, irmãos, a gente não pode reclamar de coisas que a gente está vivendo que são frutos das nossas próprias escolhas. Situações que nós, muitas das vezes, trazemos para a nossa vida pela nossa desobediência, por falta de viver os princípios e os valores que Deus estabeleceu, que está muito claro, está na Bíblia. E se eu cumprir esses princípios, Deus vai cumprir as suas promessas para comigo. Aí, se a gente olhar também lá no livro de Jeremias, deixa eu ver aqui, no capítulo 7, no verso 1, diz assim, né? Olha aí, Deus falando com Jeremias. Presta atenção nesse texto, né? Esse texto por si, ele já fala só. Jeremias 7. A minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: a inutilidade da falsa religião. Né? Aí diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. A gente estava lendo lá em 26, capítulo 26, 25 de Jeremias, lemos uma parte do 26, passamos para Ezequiel 18, 30, 31 e 32, onde Deus diz que não tem prazer, né, em que as pessoas morram, mas que elas se arrependam, que elas reflitam sobre o seu caminho. E agora olha o que Deus vai dizer. A palavra do Senhor veio novamente. Você pode ver que Jeremias estava sempre sendo um canal de Deus. Eu e você podemos ser um canal de Deus para as pessoas. Amém. Para poder, mas hoje em dia está tão difícil que as pessoas não aceitam ser orientadas. Elas acham que estamos se metendo na sua vida, então as pessoas não querem saber, não querem ouvir, e às vezes perdem pérolas preciosas, orientações preciosas que poderiam mudar a sua história, a sua vida, a sua trajetória, simplesmente porque não querem escutar ninguém, se sentem donos da sua vida. Hoje nós estamos vivendo muito esse tipo de posicionamento. As pessoas se sentem donos de si. Eu sei o que eu faço na minha vida, eu sei o que eu penso, eu sei qual vai ser o meu futuro. Quer dizer, e no momento que eu penso desse jeito, eu estou excluindo Deus da minha vida. Eu estou excluindo conselhos de pessoas que me amam, que se importam comigo. Eu estou vivendo, e amanhã, quando eu cair em desgraça, em prejuízo, em queda, irmãos, o maior culpado é eu mesmo, porque decidi andar pelo meu caminho. É tudo sobre isso que Deus está dizendo aqui, nesse texto que a gente vai lendo. Aí o Senhor diz assim: fique junto à porta do templo do Senhor. Quer dizer, Ele mandou ele lá para a porta do templo, para a igreja, e falou assim, e diga a eles, ô Jeremias: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Olha aí,
Deus falando lá na porta da igreja, né? Dizendo através da boca, ou dentro da igreja, pela boca de Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, corrijam a sua conduta e as suas ações. Quer dizer, Deus, mais uma vez, convidando o povo a refletir sobre a sua vida. Tem uma música do J. Neto que ele diz: refletindo sobre a minha vida, vi quantas coisas erradas pratiquei, foram marcas tão profundas que ganhei. Então, quando a gente reflete sobre a nossa vida, a gente às vezes consegue nos ver, é como se nós olhássemos no espelho e nós nos encontrássemos com os nossos erros, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, e aí nós pudéssemos corrigir algumas de nossas condutas, de nossas posturas, de nossas ações. E é isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus. A gente vê que não acertamos tudo, mas Deus sabe todas as coisas e quer nos conduzir para que a gente erre menos ou erre nada. Só basta ouvir, só basta obedecer. Então ele diz: ouça a palavra do Senhor, vós que atravessa essas portas, corrijam a sua conduta, as suas ações, e eu vos farei habitar neste lugar. Deus não queria levar ninguém a cativeiro, ou permitir que ninguém ficasse debaixo de desgraça, debaixo de uma situação como essa que a gente está vivendo hoje no nosso país, que eu, com 54 anos, 54 anos, não vivi na minha vida, nunca pensei de passar nesse jeito. Então isso está novo para mim, como está novo para você, como está novo para muitos de nós, e a gente tem que se adaptar a esse momento. Eu às vezes penso que eu estou vendo um filme de terror, aquele filme que eu já vi, na televisão, em que a pessoa fica em casa, e tem que ficar em casa, e é a orientação do momento. Eu tenho que seguir, vou fazer o quê? Se eu não me preocupo muito comigo, vou pensar pelo menos nos outros. Vamos pensar nos outros, sabendo que às vezes o meu proceder prejudica outras pessoas. Então, que seja esse nosso momento de refletir. Deus estava querendo levar o povo a uma reflexão. Ele diz: corrijam suas condutas e eu vos farei habitar neste lugar. Olha o que ele diz: não confie em palavras enganosas dos que dizem. Quantas vezes nós deixamos de ouvir o certo? Nossos pais, pessoas que nos amam, nossos pastores, nossos governantes, e que muitas das vezes acertam em suas orientações, e aí a gente deixa de ouvir e vai ouvir a balela, vai ouvir a mentira, vai ouvir o engano, vai ouvir uma palavra que amassageia o meu ego, que me deixa feliz, não uma palavra que me confronta, não uma palavra que me puxa para o certo, que me puxa para a verdade. E a gente fica muitas das vezes envolvido nessas coisas, pastora Cântia. E aí essas coisas vão nos enredando de uma tal maneira, quando a gente vem estar num buraco tão fundo, fica difícil de sair. Às vezes fica impraticável de sair. E tem pessoas que entram num buraco tão profundo na sua vida que não conseguem sair. Que a única certeza que tem é da morte. A única certeza que tem é que não vão subsistir a esse momento. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de reflexão. Nenhuma sentença final tem sido dada à sua vida. Nenhuma sentença final tinha sido dada àquele povo ainda. Havia um tempo de oportunidade. Nós estamos vivendo o tempo de hoje que nós vivemos. A dispensação que nós estamos vivendo hoje é a dispensação da graça. É a dispensação da oportunidade, é a dispensação da misericórdia, é a dispensação do favor imerecido. É aquilo que muitas vezes a gente não aceita. Uma pessoa, depois de levar uma vida com uma conduta tão imprópria, ela abre o coração, recebe Jesus como Senhor de sua vida e ela é perdoada dos seus pecados. Se ela cometeu alguma infração na lei, ela deve pagar, deve ser punida, mas ela é absolvida de todos os seus pecados, de todos os seus erros, porque a palavra, o sangue de Jesus nos garante isso. A morte de Cristo na cruz nos garante a remissão dos nossos pecados. Isso às vezes é difícil de entrar na nossa cabeça, porque Cristo tomou na cruz todas as nossas condenações, os nossos erros, os nossos fracassos, e Ele nos fez mais que
vencedor. Então, por isso que o nome do Senhor está sobre todo o nome, porque Ele desceu, Ele foi ao inferno no meio do teu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos morar no céu. Essa é a minha esperança em Deus, essa é a minha esperança em Cristo, né? Então ele diz: não confie nessas palavras enganosas. Esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem as suas condutas e as suas ações, verso 5 do capítulo 7 de Jeremias, as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, meu Deus, tratar o outro com justiça. Uma sociedade, cada um pensa em si, primeiro em si, segundo em si e último em si. Ninguém pensa em ninguém. Ninguém pensa que os seus atos podem criar uma cadeia que vai prejudicar muitos outros lá. É uma geração que nós estamos vivendo egocêntrica, que só tudo gira em torno de si. Deus está dizendo aqui, né? Não confie nas palavras enganosas, se arrependa e corrija as suas condutas, as suas ações e tratem os outros com justiça, com dignidade. A gente vê pessoas que estão um pouquinho mais, a vida melhor, começa a pisar. Tem gente que não tem nada, já pisa. Falta de senso de justiça. Deus está pedindo isso, vai fazer com que você ganhe qualidade de vida, que a vida seja melhor para você. Aí ele diz assim: se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não derramarem sangue inocente neste lugar,